Se na verdade fosse em dinheiro que a humanidade fosse pagar tão grande dívida, tão alto preço, bem reconheço, verbas não há. 33 anos de sofrimento, quanta tormenta ele sofreu. Foi rejeitado, crucificado, para comprar você e eu. Sou devedor, grande é a dívida, preço de sangue, muitas feridas. Sou devedor da minha vida, pois lá na cruz a morte foi vencida. Amém, glória a Deus, boa noite com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos que estão nos acompanhando em mais esta programação, mais um boa noite com Jesus, um momento de satisfação para as nossas almas, onde nós temos mais uma oportunidade de entrar na presença de Deus e ouvir um pouco daquilo que Deus tem para nós. Nós vamos iniciar, meus irmãos, ouvindo mais uma vez o nosso profeta William Marion Branham, na mensagem Conferência com Deus, na tradução do pastor Joaquim Gonçalves Silva. Vamos ouvir. Em todas as igrejas. Just come to church and they appreciate what the Lord does, but they'll never move into it. Apenas vem à igreja e eles apreciam o que o Senhor faz, mas nunca se movem para dentro disto. They appreciate seeing someone heal, Eles apreciam ver alguém curado, but they'll never make the effort of going out and praying for the sick and visiting the hospital or doing something that's right. See, like that. mas eles nunca fazem o esforço de sair e orar pelos enfermos e visitar os hospitais ou fazer algo que seja certo. Veja dessa maneira. You've seen them kind. Vocês têm visto esse tipo. They've tasted, they've seen. Eles provaram, eles viram. Just like I said, the Canaanites are Exatamente como eu disse, os caíns, cananeus ou the Israelites, when they was nearing Canaan, they went almost in. os israelitas, quando estavam se aproximando de Canaã, eles quase entraram. They went there far enough to get the taste of fruits out of the land. Eles foram até lá, a distância suficiente para sentir o gosto dos frutos da terra. But they said, oh, we're not able. We can't do it. Mas eles disseram, nós não podemos, nós não podemos fazê-lo. But Joshua and Caleb know they could do it because they had God's promise. Mas Josué e Caleb sabiam que podiam fazê-lo, porque eles tinham a promessa de Deus. And that's what Paul's trying to speak of.
E era disso que Paulo estava tentando falar. Refer back there to them that have come nigh unto it, so near, but they won't put their hand on it themselves. Se referir àqueles que têm chegado perto dela, tão perto, mas não colocam suas mãos nela, eles mesmos. They say, oh, I go to church, them churches. Está vendo? Eles dizem, eu vou à igreja, aquelas igrejas. I go to the Holiness Church, Pentecostal Church. I go to this. Eu vou a uma igreja da santidade, igreja pentecostal. Eu vou a esta. But have you received the Holy Ghost since you believed? Mas receberam vocês o Espírito Santo desde que creram? Oh, no, I haven't just yet did it. Oh, não. Ainda não cheguei a recebê-lo. See, there you are. Está vendo? Aí está. But a real believer can't rest until he gets into it. Mas um verdadeiro crente não consegue descansar até que entre nela. Just got to get out in there in it. See? Ele simplesmente tem que entrar nela. Está vendo? Just kind of a borderline. Apenas um tipo de um crente fronteiriço. Now that's the person that Paul's speaking of. Agora, essa é a pessoa da qual Paulo está falando. Well, I didn't go over, and Miss Isaacson said, I believe you should go over. Bem, eu não fui ver. E a senhora Isaacson disse, eu creio que você deveria ir até lá. Amém, meus irmãos, glória a Deus. É maravilhoso ouvir a mensagem de Deus para esta era, é o alimento que Deus tem para as nossas almas, para que nós possamos alcançar fé a ponto de subir no rapto. É esta mensagem, é o que nós ouvimos, que nós temos que tomar uma posição e deixar de andar nas fronteiras, andar só perto e agarrarmos, estarmos no centro, agarrarmos o que é verdadeiro, agarrarmos aquilo que nós precisamos agarrar, que é o Espírito Santo. Ele tem que estar em nós. Ele tem que estar dentro de nós. Ele é o selo para o dia da nossa redenção e é aquilo que nos sela, nos guarda para o rapto. Então nós precisamos estar como nós estamos ouvindo. Na igreja nós ouvimos hoje nosso pastor Sebastião Machado, ele falando sobre isto, sobre 1000 caírem ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não pode se deixar ser atingido. Você vai ver muitos que estarão caindo de um lado, caindo do outro, mas você vai permanecer firme, você vai permanecer posicionado. Irmãos, nós acabamos de ouvir aqui uma coisa muito interessante, o irmão Brana falando. Ele disse assim no parágrafo 22, que os israelitas, quando eles estavam se aproximando de Canaã, eles quase entraram. E isso é verdade. Eles quase entraram na terra de Canaã. Moisés mandou aqueles espias para espiar a terra, para ver a terra, observar quem estava ali. E eles vieram dando testemunho que era daquela terra que se tratava. Era aquela terra que havia sido prometida pelo próprio Deus para eles. Mas eles não conseguiram ser corajosos o suficiente para tomar aquela terra. Eles foram covardes. E eles quase entraram. Eles foram até lá, distância suficiente para sentir o gosto dos frutos. Dos frutos da terra. Mas eles disseram, nós não podemos. Nós não podemos fazê-lo.
E é isso que muitos crentes estão dizendo hoje quanto ao Espírito Santo. Chegam perto, sentem um gostinho das coisas que vêm, dos dons, mas não conseguem, não têm coragem de aceitar o doador. Mas sentem o gosto da cura, sentem o gosto de todos os dons, as maravilhas que vêm com ele. Mas o doador, eles falam como os israelitas disseram: nós não podemos. Mas há aqueles cristãos verdadeiros que, como Josué e Caleb, sabiam o que fazer. Como o irmão Brana diz, mas Josué e Caleb sabiam que podiam fazê-lo. Eles sabiam que podiam tomar posse da terra. Por quê? Por que eles sabiam? Porque eles tinham a promessa de Deus. Ei, irmão, isso é maravilhoso. E você também tem uma promessa para esses dias, a qual te dá a oportunidade de entrar e ter companheirismo com o doador, não só com os dons, não só com as maravilhas, mas ter este selo sobre você, o Espírito Santo em você. Você tem a oportunidade de expressar esses adjetivos que vêm com ele. É disso que você precisa. Meu amigo ouvinte, nós ouvimos o irmão Brana falando sobre aqueles crentes que andam de congregação em congregação. Eles estão buscando algo. Eles veem cura, veem benefícios, mas eles não conseguem fazê-lo, não conseguem tomar posse daquilo que é o essencial para entrar no reino. E aí nós lembramos da escritura que foi dita hoje na reunião. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás. Como pode ele entrar no reino? Como você vai conseguir entrar no reino? Nós temos que empregar força. Temos que saber que nós temos uma promessa. Josué, ele tinha uma promessa. Depois da morte de Moisés, o próprio Deus conversou com Josué, Deus conversou com ele. Agora, porque Moisés havia morrido, as promessas haviam terminado, não existia mais promessas? Não, haviam, as promessas se mantinham. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu. Esforça-te. Tem bom ânimo. Não pasmes. Não pasmes. Nem te espantes. O momento em que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos, meus amigos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo, é um momento de escândalo. É um momento onde todos estão passando por um teste. Você está passando por testes. E nós sabemos, eu sei, Deus sabe. Não é só aquilo que os outros enxergam. Você tem as suas próprias lutas internas. Aquilo que você não conta para ninguém. Mas que você tem que vencer
todo dia, sozinho. Você tem que vencer as tentações, você tem que vencer as suas fraquezas, você tem que vencer as suas debilidades. Porque o seu sentimento é de chegar. Eu quero chegar, eu quero entrar no reino, eu quero entrar na eternidade, é isso que eu busco. Eu não estou olhando para as minhas fraquezas, eu não estou olhando para os meus méritos, para as minhas forças, o que quer que seja, para a minha condição. Eu estou olhando para a promessa que Deus me fez. É isso que eu estou olhando. Eu estou olhando para esta promessa. Se eu cumprir os requisitos, Ele vela pela sua palavra, Ele vai cumpri-la. Você não pode ser covarde, você tem que ser corajoso. Você não foi convocado, não foi convidado para um teste fácil, uma missão fácil, simples de se fazer. Mas é algo que só soldados de elite podem cumprir. Só aqueles que foram escolhidos por Deus, aqueles que foram vistos por Deus antes da fundação do mundo, elegidos, podem completar esta missão, passar por este teste. Não é para todos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Não pasmes. Não te espantes. Deixa que 1000 caiam ao teu lado, 10.000 à tua direita. Por que você vai ficar olhando para o fundo? Olhe para cima. É isso que você tem que fazer, olhar para cima. Você não tem que olhar para aqueles que estão caindo, mas você tem que olhar para você mesmo e buscar a eternidade, buscar o céu. A salvação é individual, é você e Deus. Não tu mandei eu. Esforça-te. Tem bom ânimo. Porque o Senhor teu Deus é contigo. Ele é contigo. Você não está sozinho. Ele conhece a tua angústia, conhece a tua dor, conhece por que você está caminhando assim. Por que você está tão abatido? Por que você está assim, parecendo muito fraquejando? Ele sabe por quê. E Ele não vai te deixar tropeçar. Ele vai te segurar. Porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Meu irmão, isso é maravilhoso. Agora, com essa promessa, e com várias outras centenas de promessas que você tem disponível para você, você só precisa esperar em Deus. Espera no Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nós temos que ser corajosos. Não é para qualquer pessoa, não é para as melhores pessoas, não é para aqueles que têm o status melhor diante da sociedade. É para aqueles que não podem.
é para aqueles que são indignos, é para aqueles que não têm força, é para aqueles que não têm mérito algum para mostrar, é para aqueles que quando pensam o que foi que eu fiz para Deus, encontram que não fizeram nada. Foi Ele que fez tudo por nós, meu irmão. Foi Ele que entregou sua vida por você, que te fez assentar em lugares celestiais, que te tirou do monturo. Oh, glória a Deus. Ele não vai te perder. Se Ele te salvou, Ele não vai te perder. Você está nas mãos de Deus. Quem é que pode te roubar das mãos dele? Ninguém. Ninguém pode te roubar das mãos dele. Você é responsabilidade de Deus. Você é propriedade de Deus. Então ninguém pode chegar e te roubar dele. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Promessas. Confie nas promessas de Deus. E nunca diga que você não pode fazer. Você pode fazer sim. Se você cumpre todos os requisitos. Se você tem fé. Você pode colocar as mãos sobre o seu filho enfermo. Você pode requerer a cura, requerer a solução de problemas. E você receberá aquilo que você pediu. Você quer mais do Espírito Santo? Busque, persevere, santifique-se. É disso que nós precisamos. Mais o Espírito Santo. Meus irmãos, nós ouvimos coisas maravilhosas hoje. Eu estava precisando ouvir isso. Graças a Deus que Deus nunca se esquece dos seus filhos. Nós vamos agora orar a Ele. E você vai colocar a sua necessidade diante do altar do trono de graça. E vai com fé, sabendo que é promessa de Deus e Ele não deixa de cumprir as suas promessas. Você vai pedir aquilo que você tem necessidade, orando com fé. E você vai ver o quadro mudar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial. Como o diabo, Pai, tem raiva daqueles que são tão pequenos, Pai, mas que com fé e orando a Deus podem fazer coisas tão grandes, Senhor. Josué, Pai, orou a Deus e fez o sol parar, Pai. Oh, Senhor Deus, tantos, Pai, Elias, sendo um homem sujeito às mesmas tentações que nós, Pai. Orou para que não chovesse, Pai. E durante 3 anos e meio não choveu, Pai. Oh, Pai Celestial, nós agora, Senhor Deus, com humildade, sabemos que somos supostos a tentações, a fraquezas. Mas nós entramos diante do Teu trono da graça, confessando que há um sangue sobre nós, que pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados, Pai. E que o Teu sangue nos purifica de todo pecado, Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos cure. Que o Senhor responda a nossas orações, Pai. Responda a oração deste irmão, desta irmã.
que está agora clamando com fé, Senhor. Ajude a cada um, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que Deus possa te abençoar, te encher de bênçãos e que sua noite seja uma boa noite de descanso. Amanhã às 9h30 da noite nós estaremos juntos novamente com o nosso Boa Noite com Jesus. Agradecemos a sua audiência, cremos que nós fomos mais esta vez ricamente abençoados. Boa noite com Jesus e Deus abençoe sua família, seu lar, sua casa. Deus os abençoe. Amém. Em minha Bíblia, quando estou lendo, vou revivendo a triste cena. Eu vejo um homem sofrer calado, ser imolado. Ninguém tem pena. Vejo seu rosto ensanguentado, vejo em seu lado outras feridas, espinhos cravos, e nesse alvo vejo o resgate da minha vida. Sou devedor, grande é a dívida, preço de sangue, muitas feridas. Sou devedor da minha vida, pois lá na cruz a morte foi vencida por Cristo Jesus, meu Senhor, e Ele já ressuscitou e vivo está.